Boa noite, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouco sobre a partida e também, ao final do jogo, apesar da vitória do Vasco, o seu nome você foi xingado pelo torcedor do Vasco, né? E isso durante também o segundo tempo, até um pouco no primeiro tempo. Como é que você avalia essa vitória e também fazendo um comparativo com as vaias e com as críticas da torcida? Obrigado. Boa noite. O jogo foi um jogo muito consistente, onde criamos várias oportunidades em cima do que a gente trabalhou, em cima do que a gente imaginou. Não sei os números de finalizações, não me lembro do Léo fazer defesas difíceis, é isso que a gente procura, sempre agredir bastante o adversário e procurar cuidar bastante do nosso gol para que tenha equilíbrio. Então, uma vitória importante, uma vitória que poderia ter sido com mais gols, mas infelizmente a gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos. Esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente ver se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor, o Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo, vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Fábio, boa noite. Parabéns pela vitória. Thiago Totti, Vasco Velocidade. Você acha que se o Vasco conseguisse acelerar um pouco mais o jogo, teria feito mais gols? E também, comparando com o jogo contra o Corinthians, que poupou muitos jogadores, a Sul-Americana é a prioridade do Vasco? Boa noite. Eu acho que a gente até acelerou bastante o jogo e por isso que criou bastante situações. Sobre poupar, não tem jeito. Né? Vamos ter que escolher situações, não tem nada de priorizar. Vamos ter que escolher situações. Eu já vi algumas escalações de outras equipes hoje, enquanto a gente estava antes do jogo ali, a maioria dos times mexendo bastante, porque essa sequência está pesada. E se a gente quer cobrar intensidade, quer cobrar volume o tempo todo, tem que ter saúde esses atletas aí. Então, não só na questão de rendimento, mas também na questão de evitar lesões. Então, a gente não está priorizando nada e sim procurando fazer o melhor para o Vasco, para que a gente tenha aí uma temporada muito legal. Boa noite, professor. Adília Velado, canal que fala de Vasco. Queria saber de você o que a gente pode observar desde do início do ano que você chegou, 37 dias mais ou menos de treinamento, o quanto o Vasco evoluiu, na sua visão, dentro dos departamentos ali, tanto na zaga, no meio-campo, no ataque, e que você destacasse como é que foi o jogo, avaliasse o jogo do Garré, que, no meu entendimento, foi o melhor dele até o momento no Vasco da Gama. Obrigado. Boa noite. O Garré estava na Rússia, e por conta do frio estava em pré-temporada, né, um cara que veio sem jogo praticamente, e que é claro que vai um tempinho para se adaptar, para ver os conceitos, e principalmente para estar bem e ir para campo e fazer o seu melhor. Um jogador que gosta de ter a bola, não é um atacante de velocidade, é um meia armador que trabalha bastante a bola. E o que eu penso que evoluiu, assim, falando em cima desse jogo, daquilo que eu gosto, é o quanto circular a bola no campo ofensivo. Chegar pela direita, estar fechado, ter paciência, e pela esquerda, não ficar batendo no muro, que isso não vai ser bom para nós e acaba perdendo a bola muito fácil. Nossa circulação já melhorou bastante, fazendo nossos meias jogarem quando eles vão para dentro, principalmente Garré e Nuno se juntar com o Coutinho, mas é algo que eu quero melhorar mais, que eu vejo que tem espaço para melhorar mais. Então vai ser nosso trabalho, vai ser os jogos e vai ser também o entrosamento entre eles, né? Os jogadores se conhecerem cada vez mais, características de como dominar a bola e tudo mais. Isso é muito importante para que a gente cresça nessa temporada. Olá, Fábio, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Queria perguntar sobre você, sobre a transição. Acho que no primeiro tempo, até os 30 minutos, o Vasco teve um pouquinho de dificuldade de encontrar o seu ritmo de jogo. E depois começou a pressionar o adversário e continuou no segundo tempo.
não é uma questão de intensidade, talvez, mas eu acho que essa parte de movimentação que você vem buscando no ataque, em algum momento o time, entre os volantes e os meias para o ataque, sentem alguma dificuldade de manter um ritmo, ou talvez uma continuidade nessa perspectiva de manter atacando verticalmente, e acaba que se joga a bola na área para o Verratti, ou tenta um cruzamento que, às vezes, parece meio perdido, e óbvio, pela capacidade do Verratti de atacar a bola com cabeça, acaba tornando o ataque perigoso. Mas fica parecendo, às vezes, que o time tem uma dificuldade de manter um certo ritmo no projeto de movimentação que você tem no ataque. Você concorda? Você acha que... O que eu penso é que dificilmente você vai conseguir manter isso 90 minutos. Muito difícil, né? Repetindo, o Garré vindo da Rússia, o Nuno se adaptando ainda vindo de Portugal, onde a gente sabe que a temperatura é muito baixa, o próprio Lloyd. É muito difícil manter isso o tempo todo, né? Até as trocas hoje, depois no segundo tempo, foi em cima de cansaço, em cima de situações que a gente viu que perdeu um pouco, o time o adversário começou a jogar um pouco mais no nosso campo, e por isso de fazer modificações ali para que a gente ganhasse mais força, conseguisse... E até a gente conseguiu transitar no final do jogo, faltou terminar melhor ali para que a gente buscasse os gols. Mas é uma busca, né? O futebol é entrosamento, jogadores que chegaram recentemente. Estamos nesse processo aí de adaptação de alguns atletas e principalmente de entrosamento, deles se entenderem cada vez mais dentro de campo. A respeito dos cruzamentos, no final do primeiro tempo, principalmente, achei que a gente começou a cruzar de qualquer jeito, e também, em alguns momentos, achei a área muito vazia. A gente tem que entrar mais dentro da área ali com o Verratti para terminar essas jogadas. Acho que lembro de duas, uma que o Coutinho chega, né, e faz, porque ficam preocupados com o Verratti, e eu acho que tem uma outra com o Garré, se eu não me engano, né? Então, esses meias eles têm que entrar na área quando não estiver participando da construção. Boa noite, Carilli. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelos 3 pontos. Apesar da vitória, como já foi dito, a torcida do Vasco demonstrou insatisfação com o seu trabalho, ofendendo, pedindo a sua saída. Em contrapartida, no gol, o Pablo Verratti, capitão do time, foi até você, comemorou com você, como quem demonstrasse incentivo. Queria que você falasse como que você sente o seu trabalho hoje com relação à pressão da torcida e como está o clima de bastidores com os jogadores em relação a apoio e convicção no trabalho. E se, de alguma forma, você se sente ameaçado no cargo. Ameaçado em momento algum, e o ambiente dentro do CT ele é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que falar desses caras, o quanto que trabalham, o quanto que são dedicados, o quanto que prestam atenção, né? Então, o ambiente ali está bem tranquilo e não me sinto ameaçado. Boa noite, Carilli. Pedro Maranhão, da ESPN. Eu queria insistir um pouquinho nesse ponto do Verratti, depois da comemoração. Ele foi ali, te abraçou, pediu a torcida, pediu o apoio da torcida. Como é que você recebe esse gesto do seu capitão e como é a sua relação com ele no dia a dia? Como é a minha relação com ele? É igual com todos, né? Não é de se esperar nada ao contrário desse grupo, cara. Ele sabe o quanto que a gente trabalha, não só eu, como a comissão toda, um CT que todos trabalham muito, se dedica muito para o melhor do Vasco. Então, não é de se esperar nada, né? Sou de olhar no olho, sei de falar a verdade, nada de conversas desviadas. E, com isso, vai ganhando a confiança de todos cada vez mais. Acho que esse é meu papel, né? O que fala aqui, falo lá. O que falo aqui, falo lá. Não tem duas conversas. E o atleta gosta disso. Fui atleta profissional durante 15 anos, eu sei bem. E é o meu jeito de ser. Então, ali é olhar no olho, cobrar o que tem que cobrar, parabenizar quando faz bem as coisas, né? Então, dentro do CT, o ambiente é muito tranquilo e muito bom. Boa noite, Carilli. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Gostaria de perguntar a respeito do Coutinho, que saiu no segundo tempo, parece que teve um incômodo muscular. Gostaria de saber se vocês tiveram alguma avaliação já ao fim da partida. E você falou sobre essa sequência intensa de jogos. Esse planejamento para poupar, ele é feito jogo a jogo ou vocês têm feito com certa antecedência? Começando por essa pergunta aí, amanhã a gente senta e começa a analisar, espera a apresentação dos jogadores na quinta para ver as condições deles, para aí a gente começar a elaborar o próximo jogo. Desculpa, a primeira pergunta? Sobre o Coutinho. Sobre o Coutinho. Eu não sei, cara, eu não sei se foi muscular, não falei com ninguém ainda, ou se foi uma pancada ali em cima do joelho. Eu não sei te dizer, né? Mas ele encostou ali e pediu substituição, e assim foi feito, mas não conversei com os médicos ainda sobre isso. Boa noite, Carilli. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Eu queria falar do Lloyd.
Quando você chama o Lloyd para campo, a gente vê uma manifestação da torcida contrária. Ele entra pelo lado direito, teve uma partida desastrosa, no meu ver. Vem para o lado esquerdo, a torcida vai, ele se irrita, chuta uma bola para a arquibancada. Como é que está o Lloyd nessa adaptação? Ele ainda não se adaptou? O que está acontecendo? Tem que ter paciência. Ele é um atacante que joga, sim, dos dois lados. Teve muitas temporadas aí que ele jogou aberto pela direita e até o Nuno pela esquerda, jogaram juntos assim em Portugal. Nos últimos anos ele vem jogando pela esquerda, não tendo Adson hoje, eu conversei com ele, talvez eu preciso de você pela direita, não tendo Adson hoje. E ele entendeu perfeitamente, é nós apoiarmos, torcedor entender que está vindo de outro continente. Tem jogadores, o Nuno chegou aqui, colocou a camisa e parece que está aqui há 30 anos. E tem jogadores que pode demorar um pouco, que é o caso dele. Então a gente ter paciência, passar toda a confiança para ele que ele possa nos ajudar, que ele tem uma característica que pode ser muito importante para nós. Fábio Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu me recordo que no Campeonato Carioca vocês optaram em jogar no Engenhão, no Newton Santos, ao invés do Maracanã contra o Flamengo. E agora a gente tem uma informação que os 2 clássicos serão realizados no Maracanã contra Flamengo e Fluminense por conta de uma questão comercial de negociações entre as diretorias. Eu queria saber de você se vocês foram consultados e se isso é positivo ou negativo para a avaliação do seu trabalho para com a torcida e também no desenvolvimento das pontuações no Campeonato Brasileiro. Sempre que puder, mando do Vasco, eu quero jogar aqui. Sempre que puder. Mas aí tem questões de polícia e tal, e eu deixei a diretoria assim, quando vieram me questionar, muito à vontade da decisão deles, e a gente ir cumprir onde eles acertassem o jogo. Foi confirmado isso, os 2 jogos serão no Maracanã, com torcida dividida, primeiro e segundo turno, ficou definido isso, então vieram perguntar sim, eu deixei eles bastante à vontade. Aqui, Carilli, boa noite, Jonatas Santos, BTB Esportes. Queria saber em relação ao Jair. Ele é a opção como titular no jogo contra o Corinthians e na partida de hoje não foi nem relacionado. Qual seria o motivo principal dele não ser utilizado para a partida de hoje? Obrigado. Tem jogadores assim que eu acho que precisa treinar. Não que estão mal, é que começa a ficar muito no banco. O Garré mesmo jogou contra o Santos e jogou lá no Peru e nem foi relacionado contra o Corinthians. Jogadores que ainda precisa ganhar força, que precisa trabalhar para que quando a gente precisasse. Então, quando eu vejo um banco mais equilibrado, eu vou tirar jogadores sim, independente de ter jogado ou não, para que treine e eu tenha ele ali na frente mais inteiro para nos ajudar. Todos os jogadores são muito importantes, com essa sequência aí, daqui um pouquinho vão jogar, não tem jeito, vai jogar, é o que eu falo. Se preparem, por isso que principalmente as 3 semanas ali, antes de começar o Brasileiro, a gente trabalhou todos iguais para não ter dúvida, porque agora vai chegando um processo que você já não consegue treinar muito. Leva para o campo, relembra algumas coisas, fala o adversário e vamos para o jogo. Então a questão do Jair foi isso, como foi do Garré, e assim, vocês vão ver muito daqui para frente, assim, muitas vezes o cara jogar e no próximo jogo não está nem relacionado. Boa noite, Carilli, parabéns pela vitória, Fernando Silva. Queria se perguntar se você, 2 perguntas rapidinho, queria saber se você enxerga alguma deficiência na transição da defesa para o ataque, uma transição rápida, porque eu pude observar em alguns momentos muito o Coutinho voltando para tentar buscar uma bola na defesa, o Verratti também, o tempo todo, obviamente ajudando no ataque da equipe adversária, ajudando a defesa, mas ele muito lá na área da defesa do Vasco, tentando buscar uma bola e ajudando, saber se você enxerga alguma deficiência nessa transição rápida. E mesmo com todos os ataques do Vasco, o Vasco basicamente dominou o jogo. A gente viu as saídas de bola da equipe adversária, o Vasco muito no meio de campo, somente o Verratti tentando pressionar essa série de bola, às vezes ficando no bobinho, às vezes pode cansando ele mesmo. Queria perguntar para você se você não pensou em algum momento do jogo pedir para subir as linhas para poder, de repente, pressionar essa série de bola de uma equipe que é tecnicamente muito abaixo do Vasco, porque em alguns momentos que a equipe conseguiu roubar essa bola na defesa adversária, converteu em ataques perigosos e, consequentemente, chegou mais perto de aumentar o placar. Obrigado. A respeito do Verratti, muitas vezes está lá, eu trabalho muita compactação. Então, sem bola, todos vão marcar e com bola, todos vão jogar. Eu não vou marcar pressão.
né? Eu vou deixar sair com o zagueiro e o Verratti vai definir esse lado para a gente aí sim começar a pressão. A gente pegou um time hoje muito rápido, com os jogadores de lado, muito rápido, um time traiçoeiro, que a gente tinha que ter muita atenção com essa bola nas costas, né? Mas faltou subir um pouquinho mais. A respeito do Coutinho, é um jogador com uma qualidade muito técnica. Então, quando ele está baixando, a gente está conseguindo jogar. A bola está se iniciando com ele, tem o Nuno que flutua muito bem e tem a subida do Piton. Chegamos muito, principalmente no primeiro tempo ali pela esquerda, com essa movimentação e o Coutinho baixando ali, o Tietchan ficando pela direita, o Coutinho pela esquerda para a gente fazer 3, uma saída com 3 por dentro, né, e o Coutinho pegar a bola de frente. O Coutinho não gosta, e não é o melhor dele receber a bola de costa para o marcador. Então, com isso, a gente está buscando ele para que ele seja esse criador e iniciar as jogadas ali por aquele setor esquerdo. Fábio Carilli, boa noite. Davidson da Baby Vasco, parabéns pela vitória. Aquilo que a gente mais temia aconteceu, né? O Coutinho saiu lesionado e o contrato do Payet vencendo aí dia 5 de maio. O Vasco vai atrás de um camisa 10? Olha, eu não sei a gravidade ainda do Coutinho, tá? Eu acho que é uma pancada e, se for isso, é mais tranquilo do que uma lesão. O clube tem olhado muitas coisas assim, dentro da sua realidade, dentro das suas condições, né? Então, daqui a uns dias aí acredito que o clube vai se manifestar a respeito desses contratos que estão acabando. Acho que o Coutinho também agora no meio do ano, né? Termina, o Payet. Daqui a um pouquinho acho que a diretoria vai se manifestar para que caminho a gente vai levar tudo isso. Carilli, boa noite. Vitor Seta, do Globo. A gente viu ali o que é natural por ser a referência técnica do time, o time do Vasco buscando muito cruzamento para o Verratti, as jogadas de ultrapassagem pela lateral e sempre buscando esse cruzamento para o meio da área. E eu queria te perguntar, em jogos como esse, que exigem um pouco mais de variação de ataque, o que você espera do ataque para além dessas jogadas buscando o Verratti? Você tem trabalhado uma coisa ali no sentido de jogadas por dentro, umas coisas de jogadas de linha de fundo? Você tem treinado, você tem buscado uma variação desse ataque do Vasco? Cada jogo é uma história, cada jogo é um planejamento. Nós sabíamos que ia ser muito difícil entrar por dentro e que sim, a gente ia chegar pelos lados, e chegamos bastante, né? Teve jogos que Coutinho finalizou várias vezes, outros jogos, fazendo gols até. Então, que a gente fala, a gente não consegue fechar tudo, nem o adversário consegue fechar tudo. Então, eles eram muito fechados falando do jogo de hoje, então o jogo era pelos lados. Como a gente imaginou, como a gente agrediu, como chegou, falando aqui, pensando rápido, quantas possibilidades e oportunidades ali de finalizar com cruzamento. Poderíamos ter terminado melhor algumas outras, né, colocando nossos atacantes em situação de finalizar, mas não conseguimos, mas chegamos. Chegamos pelos lados. E hoje entrar ali por dentro era muito difícil por tudo que a gente viu do adversário. Analisamos muitos jogos, conversamos com amigos, para passar toda a informação para os nossos atletas e que eles pudessem desenvolver muito bem dentro de campo. Carilli, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Parte das críticas da torcida assim, se intensificaram depois, principalmente daquele empate contra o Melgar no Peru e hoje também aqui, a derrota contra o Corinthians e a atuação de hoje. E o jogo, tanto contra o Melgar quanto hoje, aqui pela Sul-Americana, tiveram duas características que o time acabou baixando muito a linha, né, no fim da partida, para manter a vitória no placar e tal. Mas até que ponto isso foi uma instrução sua ou se é meio que dos jogadores mesmo, de estamos ganhando e vamos segurar um pouco aqui mais atrás? Porque a torcida mostrou muita satisfação, por exemplo, quando o Léo Jardim segurava um pouco mais a bola num tiro de meta e acabava fazendo cera, ou então quando o Porto Cabelo chegou um pouco ali ao ataque no fim. Queria saber isso de você. Obrigado. As orientações no intervalo foi para manter o mesmo ritmo e as mesmas ideias, que o primeiro tempo foi muito bom. Assim, cara, a gente não joga contra bonecos. Tem 11 jogadores do outro lado, tem um técnico que está perdendo e que vai para cima e que muitas vezes leva você para trás. Isso faz parte do processo. Entramos com característica dos jogadores de velocidade e menos ficar na bola. No caso de Garré e no caso de Nuno, entramos com jogadores de velocidade e não conseguimos. Mudou um pouquinho as características dos atletas e a gente ficou um pouco menos com a bola por conta também da característica dos atletas. Mas tem um adversário aí que a gente assistiu muito, principalmente o primeiro jogo, que eles empataram 2-2
em casa pela Sul-Americana. Esse jogo foi muita referência para nós, né? Mas é isso, a gente não fala isso. Claro que tem que ter certos cuidados, está indo para uma parte final de jogo. Tomamos uma transição ali aos 48, 49, que não pode. Né? Uma hora, se eu não estiver errado, 4 contra 2, 4 contra 10, não é hora disso. Né? Depois olhar onde errou para que a gente não aconteça mais isso. Mas, claro, ganhamos o jogo, tentamos fazer, não conseguimos, 1-0, se toma um empate ali, você não tem mais tempo para recuperar. Também tem isso, mas muito mais é para o adversário estar buscando o resultado também. Carille, boa noite. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Queria que você falasse um pouco sobre agora a sequência que o Vasco vai ter na Sul-Americana, só volta dia 22, mas agora vai ter uma batida com pouco tempo de descanso de 3 jogos no Brasileiro. Primeiro o Sport, depois o Ceará fora e aí o clássico contra o Flamengo. O que você já planeja para essas partidas, para essa sequência e o que você, enfim, já vê pensando nesses 3 jogos, obviamente um de cada vez. E se puder também comentar sobre a situação do Adson, a gente soube que ele voltou a sentir dores aí no local da cirurgia e hoje acabou ficando fora da relação. O quanto que isso preocupa vocês, o quanto que isso pode ser uma ausência de médio prazo também, até para esses jogos. Obrigado. Como eu disse agora há pouco, esperar como é que esses jogadores chegam na quinta, amanhã tático para o jogo contra o Sport não tem nada, a gente começa a trabalhar na quinta, esperar a recuperação deles. Não me preocupa tanto de hoje para sábado, me preocupa sim de sábado para terça, que é um dia a menos, né? Mas aí a gente, com todos os departamentos ali, físico, médico, para que a gente faça o melhor e que esses jogadores tenham uma sequência. Ontem me deixou preocupado a questão do Adson. Nem foi para o campo, se queixando de muitas dores, mas hoje veio a informação que ele chegou sem dor e treinou. Um cara que está precisando de treino também, que vai ser muito importante para nós. Então, não falei com ele hoje, que eu fiquei no hotel junto com o grupo, mas a informação de que quem dirigiu o treino lá, que ele treinou e foi super bem. Então, menos mal, né? Mas é um jogador que a gente vai ter que controlar aí também e que ele tenha muita confiança nossa e que a gente confie muito no que ele fala, porque eu não quero que ele sinta e fica 20 dias parado. Então, tem hora que vai vir essa dor ali na canela, é uma lesão chata, a gente vai ter que recuar para que a gente não perca ele muito tempo. E que bom que hoje ele já voltou a treinar. Valeu.